Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário aqui no canal, né? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é bem importante, mas nem sempre a gente dá atenção para parar para estudar esse tema. Acho que é um tema até mais prático, que é a questão da compensação tributária e da importância das obrigações acessórias, né, do cumprimento dessas obrigações acessórias para fins da compensação tributária, que a gente sabe que é muito usual, né? A gente, enfim, tanto, tanto pela questão de ações judiciais que o contribuinte ganhou, como, enfim, saldo negativo, né, de RPJ, de contribuição social. Então, várias formas que culminam, vamos dizer assim, que tem como resultado uma compensação que o advogado, enfim, vamos dizer assim, o setor jurídico da empresa, o contador da empresa vai ter que fazer uma compensação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da importância que a cumprimento das obrigações acessórias tem na compensação, né? Como é que eu posso identificar o crédito tributário a partir dessas obrigações acessórias e o que o não cumprimento, por exemplo, de uma obrigação, o não preenchimento de uma declaração pode impactar, né, na hora de fazer uma compensação. Então, professor Pedranã, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, para falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que já tem uma vivência grande nesse assunto, né? Um bom tempo de experiência. Então, agradecer aos nossos ouvintes também. Pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, quem nos acompanha que não está inscrito ainda. E também deixem um joinha aí, que sempre ajuda, né, para o vídeo aparecer para mais pessoas. E a gente também fica aberto a comentários aí, feedbacks. A gente já teve alguns feedbacks, a gente sempre fica feliz em receber aí um retorno de vocês. Tá bom? Senhor Pedro, então, com a palavra. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí por mais esse episódio de Bate para Tributar. Então, a gente vai falar de um tema que é prático, né, Jorge? Porque o que acontece? É muito bacana a gente estar advogando, estar começando a advogar, né, discutir a tese, né, estudar o assunto, entrar com ação judicial, ter aquela decisão favorável e tal. E aí, na hora de você materializar a compensação desse crédito tributário, como fazer, o que tem que se observar, né? E também, aquela situação, se o contribuinte não fizer, né, qual vai ser a penalidade, ele perde direito ao te dar esse crédito ou não, ou não. Então, esse é o objetivo dessa discussão que a gente vai estar, desse bate-papo que a gente está colocando aqui para vocês, né? Então, a gente vai falar da questão do direito à compensação e as obrigações acessórias. Então, a primeira questão, né, que a gente coloca aqui para a gente refletir, né, em relação a isso, o fato do contribuinte não informar o crédito tributário no PERDCOMP ou no MAGEFIP, no caso do crédito previdenciário, né, é, ou retificado de GFIP, tira o direito à compensação desse valor, né, ou seja, eu perco o direito pelo fato de um mero descumprimento de uma obrigação acessória, que esse é um ponto que a gente tem que refletir, né? Porque é muito fácil o fiscal chegar lá, glosar o crédito e falar, você não preencheu, não sei como controlar, portanto você não tem o direito. Só que isso tira o direito ao crédito, ou é um mero descumprimento de obrigação acessória, estaria sujeito a uma mera penalidade referente a isso, uma multa por descumprimento de preenchimento, e uma coisa desse tipo. Então, esse seria a importância desse tema, né? Então, qual que é a importância de você informar, né, esse crédito tributário, né, nas obrigações acessórias do fisco, né? Por que o fisco ele criou, por exemplo, um perde-compra? Por que ele tem, no caso das contribuições previdenciárias, a GFIP, né, para você informar esses valores? Porque é uma forma que ele tem de poder auditar e controlar o que está sendo compensado pelo contribuinte. Porque se ele não faz isso, o que acontece? Ele não tem o controle. Porque no passado, como não era eletrônico, era tudo isso feito no papel, então era difícil o controle. Então, que a gente tem de experiência? Tem contribuinte, por exemplo, que na época que ele podia ceder o crédito para terceiro, ele vendia o crédito para mais de uma pessoa. Então, vendia para 10, o mercado comprava, aí quando o fisco ia fazer o controle disso, né, depois de algum tempo. E a gente sabe, né, que o fisco nem sempre era eficiente, ele demorava, porque a fiscalização era todo, não era eletrônica, era toda no papel, ou, por exemplo, eu vendia o crédito para um contribuinte de outro estado, e aí fica muito mais difícil fazer o controle, porque eu estava sujeito a outra jurisdição. Então, muita gente dava um golpe em relação a isso. Então, para evitar isso, é que se criou o PERDCOMP, né? E hoje a própria GFIP eletrônica, e hoje, né, você tem o SPED para poder facilitar, contábil fiscal, então você tem instrumentos mais eficazes, né? Então, como é que você faz isso? Através, no caso, aquelas tributárias federais, o PERDCOMP, no qual você tem, por exemplo, um imposto pago maior ou indevidamente, você informa isso,
né, no PERDComp, gera o crédito e vai utilizando isso, compensando isso no PERDComp mês a mês. Então, você vai fazendo o controle e o fisco vai tendo ciência de como você está utilizando. Então, se você compensar mais do que você tem, o fisco já sabe, ele já vai controlar. E, automaticamente, ele também vai fazer o quê? Uma fiscalização. Né? Ele já pode fazer à distância e depois pode fazer em loco. Né? E no caso das créditos previdenciários, tinha a GFIP para poder fazer esse controle. Então, isso é um instrumento de controle. Então, é importante você preencher as obrigações acessórias? Sim, eu entendo que sim. Né? O contribuinte tem que fazer, porque isso facilita o controle. Se você não tem nada para responder, ok, faça, não tem problema. Qual que é o problema às vezes? Às vezes é uma discussão judicial, você tem um crédito tributário que foi gerado de tributo discutido depois, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, você tem a decisão agora. Então, para poder facilitar, o fisco também criou uma maneira especial para fazer isso, no qual você informa o crédito, na própria parte de compra, você gera o direito, o valor a ser ressarcido, e depois você faz a compensação. Então, você tem que fazer isso, você tem maneiras para fazer isso, e o contribuinte tem obrigação de fazer isso para poder facilitar a fiscalização e ter o seu direito garantido. Né? E aí pode surgir casos que o contribuinte não faça, ou faça só uma parte, por quê? Por causa de dificuldade ou por falta de controle. Né? Então, qual que seriam as consequências disso? Né? E aí, e como é que o contribuinte ele vai demonstrar esse crédito? Que é importante, né, Jorge? Porque não basta simplesmente você preencher o PERDComp, né, gerar o crédito e fazer a compensação. Aí, se você for fiscalizado, se você cair numa malha fina, como é que você vai demonstrar isso? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, tem que registrar esse crédito contabilmente. Então, isso vai gerar um ativo para o contribuinte, esse ativo vai gerar uma receita como contrapartida ou uma redutora de custo, e a partir disso você tem um ativo para poder ser utilizado. Qual que é a grande discussão, né, em relação a isso? Qual o momento que eu devo reconhecer esse direito? Né? É só depois do trânsito julgado? É só depois que eu tiver, no caso, um precatório? Só depois que eu tiver a execução desse valor? Né? Então, qual é o momento de fazer isso? Porque isso é uma receita. Receita é essa que vai ser tributada pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro. Então, tem essa discussão em relação a isso. E ter todas as provas que o direito permite para poder você demonstrar esse crédito. Então, através, por exemplo, de guias de recolhimento que demonstram que você pagou isso devidamente maior, uma decisão judicial, né, transitado julgado que demonstra que você tem esse direito, um laudo pericial, né, que ajudaria você a demonstrar que esse crédito existe. Vamos imaginar, estou executando uma sentença, né? Eu tenho a decisão favorável, mas não sei qual que é o valor. Então, eu vou ter que executar essa sentença. Então, você vai ter lá o perito judicial que vai me dizer qual o valor que eu tenho do direito também. Então, isso vai ratificar o seu direito. Então, isso vai ajudar você a demonstrar que o direito existe. Então, é importante isso porque, né, Jorge, porque o que é muito comum para o advogado, principalmente quando vai fazer uma manifestação de conformidade, vai fazer uma defesa administrativa, que já falamos sobre isso, né, no outro episódio do bate-papo, é não simplesmente ficar discutindo o direito, né? Você tem que demonstrar que o direito existe. Qual que é a dificuldade que eu vejo, às vezes, que o contribuinte pede lá no CARF a oportunidade de ter o seu direito reconhecido? É que ele não trouxe a prova. Então, ele não trouxe a guia, ele não trouxe o laudo, ele não demonstrou contabilmente que esse valor está contabilizado. Então, isso é importante para poder fazer a demonstração. Né? E aí, o fato de você descumprir, né, o preenchimento, por exemplo, né, de uma obrigação acessória, né, qual é a consequência? Né? O que acarreta para o contribuinte? Então, primeiro, esse é o meu entendimento, ele não tira o direito ao crédito do contribuinte desde que ele consiga comprovar sua legitimidade. Então, se é legítimo, é um direito seu. Então, você não pode ser tolhido desse direito. Gera, no meu entendimento, um descumprimento de obrigação acessória que é passivo de aplicação por sanção por essa omissão. Então, o crédito existe, o direito existe, só que eu descumpri uma obrigação acessória. Então, eu não preenchi uma guia, eu esqueci de preencher um pé-de-corpo. Então, o que isso vai me aplicar? Uma sanção. Qual que é a sanção? Seria uma multa por força disso. Né? Eu não poderia ser tolhido do meu direito. Então, esse entendimento a gente poderia aplicar não somente para esse caso de crédito tributário, Jorge. Poderia utilizar, por exemplo, no caso do ágio. O que a Lei 12.973 trouxe, né, a partir de 2014? O ágio, né, que você reconhece, que você contabiliza no seu ativo através do goodwill, você tem que informar para a Receita Federal dentro do prazo de 12 meses, né, ou registrar em cartório. O fato de eu não fazer isso
eu perco o direito ao aproveitamento do ágio, né? Então, pela legislação, você perderia, porque isso faz que o contribuinte tenha o seu ágio desconsiderado. Só que eu só descumpri uma obrigação acessória. A operação existiu. Então, qual que seria a consequência que deveria ocorrer? No máximo, uma aplicação de uma multa, mas não eu perder totalmente o direito. Então, a importância dessa discussão é essa, para que a gente possa ampliar o nosso raciocínio e entendimento em relação a isso. Não é simplesmente aceitar que a autoridade fiscal colocou de autuar, glosar, mas dizer, ok, eu estou errado em não preencher a obrigação acessória, estou errado de não ter registrado um lado, só que eu não posso perder o direito, né? Então, o que vai acontecer? O máximo que você pode aplicar é uma sanção. Então, acho que essa é a importância da discussão desse tema aqui, nesse nosso bate-papo. E como é que está isso, né, no CARP? Então, nós temos no CARP decisões referentes à retificação de GFIP, que é no caso da contribuição previdenciária, que eles entendem, né, haver decisões favoráveis e desfavoráveis, mas o Câmara Superior chegou hoje a um entendimento um pouco mais pró-contribuinte, que eles entendem que a não retificação de uma GFIP não pode indeferir o pedido de compensação e a restituição de uma compensação efetuada pelo contribuinte. Então, nós temos esse acordo, né, da segunda sessão, que é a segunda sessão que julga contribuições previdenciárias, que entende que o fato de o ente público não retificar de FIP, excluindo os agentes públicos, não pode constituir óbice, compensação ou restituição quando constatado que o direito creditório recorrente, uma vez que existe auto de infração de obrigação acessória próprio para informações corretas do documento na GFIP. Então, nesse caso, eu tenho uma seção específica, portanto, o fiscal não pode glosar o meu crédito. E nesse caso, se não me engano, esse caso tem um detalhe a mais, é decorrente de decisão judicial. Então, você tem ainda mais uma decisão judicial que reforça que você tem direito ao crédito, portanto, você não poderia ser glosado em relação a isso. Aí nós temos esse acordo mais recente da Câmara Superior, e também vai nessa mesma linha. A não retificação de GFIP em deferimento de pedido de compensação e restituição, inaplicabilidade, também vai na mesma linha. O fato do ente público não retificar o GFIP, excluindo os agentes públicos que não podem constituir óbice a compensação ou restituição, quando constatado o direito creditório do recorrente, sem prejuízo de eventual atuação por descumprimento de obrigação acessória relacionada à prestação de informações de GFIP. Então, eu tenho uma seção específica. Então, eu tenho que aplicar essa seção específica. Eu não posso tirar o direito do contribuinte de compensar esse valor que foi pago indevidamente ou maior para fim de compensação das contribuições previdenciárias. Então, eu acho que com base nessas duas decisões, né, você tem precedentes interessantes para poder utilizar em uma discussão. E essa discussão, né, Jorge, como já coloquei, ela é muito mais abrangente. Não é somente para crédito tributário. Por exemplo, vamos imaginar que o fisco vai lá e autue o contribuinte, uma pessoa física, uma questão de mútuo, que você fala que você recebeu esse dinheiro através de um empréstimo. Só que você não tem um contrato de mútuo. E o mútuo pode ser verbal. Então, o fato de eu não ter um contrato, não ter uma firma reconhecida, vai invalidar a operação? De repente, eu consigo uma declaração do contribuinte que me emprestou dizendo: Ó, eu emprestei para o Jorge. Foi, como a gente é amigo, eu não preciso de formalidade. Eu não vou querer que ele assine um contrato comigo. É uma questão de boa-fé. Ele vai me pagar um dia. Então, quando ele me pagar, esse mútuo deixa de existir. E o próprio direito civil permite que eu tenha esse reconhecimento disso. Então, essa discussão é muito mais abrangente em relação a isso. Então, acho que é isso que eu queria trazer nesse nosso bate-papo para reforçar a importância. É importante você preencher as obrigações acessórias, é importante você cumprir, primeiro, para evitar uma atuação, evitar uma dor de cabeça, aí você ter o controle daquilo que está sendo feito. Mas se você não fizer, qual que é a sanção, qual que é a consequência? Então, essa é a importância desse tema. E esse é um tema que às vezes não tem a devida atenção, porque, pelo menos, vamos dizer assim, numa análise mais, vamos dizer assim, acadêmica, porque é um tema mais prático, mas tem algumas coisas que, vamos dizer assim, que entram mais na teoria até. Por Sim. exemplo, qual é o potencial que esse não cumprimento de uma pequena obrigação pode ter, né, no direito adquirido já do contribuinte. E essa questão é muito importante a gente ver, principalmente na prática, quando tem que fazer uma compensação, fica aquela coisa, por exemplo, se a empresa é muito grande, tem que juntar 1.000 documentos
Aí tem que ver com a auditoria, né, externa se aqueles documentos são capazes de, por exemplo, primeiro, de se aqueles documentos vão servir para compensação, se a compensação não vai ser não homologada, enfim. Ou se, por exemplo, isso também e para fins até de já reconhecer, por exemplo, o ativo, né? Fazer o Sim. reconhecimento já do valor que vai ser recuperado. Então isso que é a importância da documentação desse cumprimento de obrigações acessórias também no campo da compensação, enfim. Para quem não tem essa vivência prática, ainda vai ter, possivelmente, se ficar no campo tributário, porque a gente vê isso todos os dias, né? Inclusive, recentemente tenho visto, então, a importância de pequenas coisas que às vezes parecem simples, mas pode dar um baita de um problema, né? Porque, enfim, a gente sabe que qualquer regrinha da Receita que não é obedecida já é motivo para, né, quase Sim. perder tudo ali. Então, é É, e bem que isso, você assim. falou a verdade, Jorge, é questão de visão prática. Então, pra gente que começa na carreira, eu lembro quando eu comecei, né? Porque assim, a gente vai muito na questão teórica. Então, você vai pegar um caso de decisão que indefere o pedido de compensação. Você tem que fazer a manifestação de conformidade. Você não vai escrever 100 páginas, você vai falar direito à compensação, vai citar um monte de doutrinador. É uma coisa muito mais prática. Fala o seguinte, ó, o crédito é esse, está contabilizado no ativo aqui no balanço, a origem foi essa, eu tenho a guia de compensação que vai falar, tenho uma decisão judicial que vai falar sobre isso, eu, eu preenchi o crédito como errado, ou não preenchi, alguma coisa assim, ou preenchi depois. Então, vai ter que ver o caso prático como um todo. Você vai ficar focado nessa questão, porque você tem que comprovar que o direito existe, né? Você não vai ficar citando um monte de doutrina, ficar 100 páginas falando sobre isso, escrever um livro sobre isso, né? Você tem que ser muito mais fácil, porque o julgador, na hora que ele vai analisar, Jorge, o que ele vai analisar? Primeiro, o contribuinte tem direito? Tem. E prova que você tem direito. E prova que você pagou indevidamente. E prova que você tem a decisão judicial transitada julgada. Às vezes o advogado nem traz o estado totalizado do processo judicial. Não traz nenhuma certidão de objeto pé daquele processo judicial. E às vezes o julgamento vai ocorrer daqui a 5 anos, né, Jorge? Então, no dia da sentença oral, no memorial, traz uma certidão de objeto pé atualizada. Porque senão, o que o jogador faz? Ele vai entrar no site da Justiça para procurar, atender a entender, né? E se você pega, por exemplo, um auditor que não é formado em direito, ele nem sabe onde procurar. Então, se o contribuinte não traz a prova, eu vou negar. Então, também como eu disse, é a obrigação do contribuinte fazer isso, né? Então, se você puder fazer isso, né, tem o dever de fazer isso, tem que fazer, né? Eu lembro uma vez, uma colega minha estava julgando um caso muito grande, um escritório muito grande de São Paulo, que falava da questão de decadência, né? Então, e aquela questão tem que ter comprovação de pagamento. E, infelizmente, o advogado não trouxe a prova da comprovação do pagamento, né? Ou seja, olhou-se todo o processo e não tinha guia. Bastava trazer guia. Trouxe a guia? Ok, está aqui, comprovação de pagamento. Então, vou contar, né, a decadência a partir dessa guia. Agora, se você não traz a guia, fica só na teoria, fica difícil, né? Então, acho que por isso que é importante essa vivência prática. E esse é o objetivo da gente estar fazendo esses vídeos aí para poder auxiliar, né, os nossos ouvintes, né, os nossos espectadores em relação a isso, né? Até porque a primeira instância de julgamento vai ser a delegacia da Receita Federal, então vai ser uma coisa bem prática, vai. É a própria Receita Federal que está julgando. Então, para ganhar na DRJ tem que ser alguma coisa que seja meio que cabal, assim, né? Sim, Porque tem que ser bem objetivo, não adianta querer enrolar muito, porque o cara também ele não é um juiz, sim, né? Ele é um auditor fiscal, então ele quer ver dados objetivos. Ele, olha, realmente o auditor que fez isso aqui, fiscalizou, está errado, né? Então, a autuação, sei lá, enfim, a autuação não, o despacho decisório está incorreto por tal e tal coisa. Então tem que ser uma coisa mais objetiva. Não adianta querer fazer uma manifestação de conformidade de 50 páginas. O cara nem vai ler, entendeu? sim, é isso mesmo, é Então, isso mesmo. então é isso, sim. Depois, claro, depois vai pro CARF aí dá para dar uma incrementada, mas na DRJ não tem muito o que fazer. Tem que tentar demonstrar que tá errado. Se não tá errado, né, é só enrolação daí. Sim, 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 verdade. É bem isso. É porque imagina quantas milhares de manifestações de conformidade não chegam, né, numa delegacia de julgamento. Então, tem que ser uma coisa muito objetiva, né? Não adianta ficar enrolando. Então, isso que é importante destacar aqui.
Até se tivesse um auditor, se algum de nós fosse auditor, que seria melhor, né, para dizer, olha, realmente Sim. é assim. Mas acho que não É, precisa perguntar para saber. o contribuinte ajuda, facilita, fica mais fácil, né? É, com certeza. Cooperação quase, né? Sim, sim, sim. Uma cooperação entre fisco e contribuinte. Mas então tá. Mais alguma questão, professor? Não, acho que é isso, Jorge. O importante é trazer a importância do tema, né? Você falou, né? A importância dessa visão prática, que infelizmente a gente não aprende nos bancos escolares, né? A gente vai aprender na vivência prática, na hora que você pega essa decisão, né? Indeferindo ou não, a compensação do contribuinte, e aí você vai ter que é, trabalhar nos argumentos para fazer a prova, né? Por isso que é importante ter esse entendimento e conhecimento, porque aí você vai estar sentado com o cliente discutindo, pedir quais são as informações que você precisa para fazer essa comprovação desse direito, para poder juntar, né, na sua defesa para poder ter sucesso aí naquilo que você está fazendo. E muitas vezes também a gente pega no meio do caminho essas defesas, né? Isso também é Sim, importante. Aí é mais difícil, né, porque daí tem que analisar toda aquela documentação, né? Quando não conhece, quando já não fez a primeira vez. Então, sim, às vezes, fica mais difícil, tem que olhar todo o despacho decisório, olhar como é que foi feita o pedido, como é que foi feita a declaração de compensação, aí tem que ver os valores, né? Tem que ver toda sim, aquela coisa. sim. Então, às vezes, quando a gente pega no meio do caminho, é mais difícil ainda, né? Mas Mas assim, o conselho é legal porque a gente é aprende, legal. né? Sim. O conselho que eu sempre dou, Jorge. Primeira coisa, quando você vai pegar qualquer processo administrativo, qualquer fase, é pegar o processo capa a capa. Você lê desde o início até, por exemplo, eu vou fazer a manutenção do início da fiscalização até a decisão, do despacho decisório. Por quê? Você vai entender o que foi feito. Então, você vai ver o que o contribuinte fez e o que o fiscal fez. E aí fica muito mais fácil você trabalhar naquilo. Agora, se você fica só papagaio de pirata, ouvindo, achando alguma coisa, sem olhar os autos, fica difícil, porque daí você pode ser pego com um carro curto. Aí vamos imaginar essa situação que você falou, que é a fase mais difícil. Eu fui contratado para fazer o recurso. Mesma coisa. Pega tudo que foi feito, porque às vezes quem fez a manifestação foi o próprio interno da empresa, às vezes é o próprio contabilista, e ele fez da maneira dele. É aquela coisa. Ele vai escrever numa linguagem contábil, não numa linguagem jurídica. Então, às vezes ele perdeu a oportunidade de fazer uma demonstração de maneira muito mais clara, tá? E a gente vê que tem muito profissional, infelizmente, que tem dificuldade para poder se expressar. E aí o que você vai fazer? Você vai refazer o trabalho todo. O pior dos mundos, você foi contratado para fazer só sustentação oral, memorial. Ah, Aí você está perdendo de 2-0 e tem que fazer 3 gols. Então você vai ter que pegar tudo e trazer um fato, um argumento novo, né? Trabalhando na questão da verdade material para poder juntar aquilo que não foi falado para demonstrar que o direito existe. É aquela coisa, né? Eu acho que o direito, né, ao crédito é uma coisa meio de ordem pública, né? O seu direito existe, né? Eu tenho o direito, né? Então, eu só não consegui demonstrar no momento adequado, vou tentar demonstrar agora. Então, você tem que demonstrar isso para não cair na questão da preclusão, né? Ah, mas você perdeu o direito. Não, pera lá, mas o direito existe, isso aqui está materializado. Eu tenho uma decisão transitada e julgada. Então, você não pode dizer que eu não tenho. Agora eu estou reforçando, né? Porque eu estou assumindo agora, sou advogado, estou assumindo agora, e infelizmente quem me precedeu não fez um bom trabalho. Então eu estou demonstrando para você, o direito existe, está aqui. Aí foi o caso, tenta despachar com o relator, faz o que a gente fala, tal das razões aditivas, né? Ah, mas essa figura não existe no regimento interno do caso. Não existe, mas você pode fazer, que chama razões complementares ao recurso. E você pode juntar a prova a qualquer momento, desde que ela seja fato novo, né? Então, acho que isso é importante a gente trabalhar com isso também, né? fazer uma aula aqui de como advogado no CARF com o professor Pedro Anan. Para quem não sabe, gente, o professor Pedro foi conselheiro do CARF, então ele sabe muito sobre o CARF. Já esteve dos dois lados, né? Sim, Então sim, sim. conhece Daí é, as duas faces da moeda. daí é engraçado, Jorge, depois você trabalha um tempo como julgador, por exemplo, hoje quando eu analiso o processo administrativo, eu já penso como é que a pessoa vai julgar, sabe? Por exemplo, eu, como julgador, o que que eu faria na situação dessa? Eu falo, o cara não fez isso, 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 isso. Você já sabe onde vai chegar, entendeu? Já tem essa visão, né? Então isso ajuda bastante. É o que o professor Marco Aurélio falou para mim, né? Acho que eu já tenho comentado isso um bate-papo. Um advogado, o que que ele tem que fazer para se tornar um bom advogado? Ele ser professor, porque ensinando que você aprende, advogar, porque se você for só um teórico, não adianta nada. Você advogando, você vai ver na prática. Terceiro, ser julgador. Que aí você vai
né? Entender como é que o outro lado pensa, né? Então, você entender como o outro lado pensa, fica muito mais fácil você exercer e tornar-se um bom profissional. Então, para aqueles que estão me ouvindo, se tiver a oportunidade de um dia ser julgador, seja tribunal municipal, seja tribunal estadual e até no CARF, né? O CARF é um pouco mais difícil, porque isso é indicação de confederação, mas se você tiver essa oportunidade, vale a pena a experiência. Ah, mas vai ser só suplente. Mesmo como suplente, se você for de vez em quando convidado para participar do julgado, vale a pena a experiência, porque é como se fosse, a gente brincava, um mestrado, doutorado prático. Você vai viver na prática, né, a questão de julgamento. E você aprende muita coisa. Você aprende que, como advogado criativo, né, Jorge? Você vai aprender tudo quanto é tipo de tese. Muita coisa você aprende. E você vai aprender com os próprios jogadores do lado fazendário, muita coisa. Você vê que o pessoal é muito inteligente, né? O pessoal é muito preparado, né? E às vezes quando você chega novo, eles te ajudam e te ensinam muita coisa. Então eu tive a felicidade de ter bons colegas jogadores do fazendário, me receberam muito bem, aprendi muito com eles. Aí você não pensa só como advogado, você pensa como jogador também. Isso facilita muito. Bom, acho que eu não tenho mais nada a acrescentar aqui, professor. Acho que podemos encerrar esse vídeo, né? Ficamos à disposição aí, pessoal, para eventuais dúvidas e temas que vocês tenham para nos sugerir, né? Acho que a gente pode até abrir uma caixinha uma hora dessas lá no Sim, Instagram, professor, para o pessoal sim, sugerir. Acho que lá é mais fácil, né? Do é que comentar verdade. aqui. Aí a gente vê, avalia aí, faz um garimpo desses temas para trazer novos temas para vocês, tá bom? É isso aí. É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo, então. Eu que Professor agradeço, Pedro. agradeço a todos, agradeço você, Jorge, que está com essa disposição, e vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.